Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, da USP. Hoje vamos falar sobre a anatomia das fake news, tá? O objetivo é ajudar no desenvolvimento do pensamento crítico, que envolve a análise e a interpretação de uma notícia. A gente vai discutir também a aparência de uma fake news, como a linguagem é utilizada, o que é enfatizado, o que é omitido, quem está dizendo o quê, quão importante e confiável é essa pessoa que está emitindo a notícia, que impacto essa notícia tem, teve ou terá, e como os outros vão ver e consumir as mesmas notícias. Para falar sobre isso hoje, nós temos dois convidados muito especiais. O Assim Said, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto. Oi, Assim, tudo bem? Oi, tudo bem? E a Natália Pereira, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, aqui de Ribeirão Preto também. Oi, Natália, tudo bom? Oi, tudo bem? Os dois, pessoal, são divulgadores científicos e membros da União Pró Vacina. Se durante a apresentação deles vocês tiverem alguma dúvida, pergunta, por favor, escrevam aqui no chat do YouTube, que no final da exposição deles a gente vai responder cada pergunta, tá bom? O Assim e Natália é com vocês agora. Boa apresentação. Muito obrigada. Bom, gente, bom dia. Vou começar a apresentar aqui, então, um segundo. Tá tudo certo a apresentação? Ou assim? Certinho. Certinho, então tá bom. Bom, gente, hoje a gente vai falar, então, sobre fake news e desinformação. Eu e o Assim, a gente vai conversar um pouquinho com vocês sobre isso. E por que a gente fala tanto sobre fake news, né? Porque é um assunto que toda hora a gente está falando sobre isso e a gente está tão preocupado com que as pessoas pensem um pouquinho mais sobre elas. Bom, com as redes sociais hoje a gente sabe que é muito fácil emitir informação. Antes a gente recebia as informações da TV, do jornal impresso, da rádio, então era um grupo mais seleto de pessoas que detinham, né, desse poder de emitir informação para o restante da população. Com a maior popularização da internet, hoje mais gente tem acesso à internet, então mais gente tem acesso à informação e também é capaz de emitir informação. Então a gente está diante desse monte de informação emitido por uma rede de pessoas, consequentemente, então essas informações elas aumentaram muito. Mas não foram só as informações de qualidade que aumentaram, e também a desinformação. Hoje na internet a gente tem muita informação falsa, muita desinformação, e é por isso que a gente tem que começar a pensar sobre isso. E aí eu complemento com alguns dados. Eu trouxe aqui que 62% dos brasileiros não sabem reconhecer uma notícia falsa. E 54% dos brasileiros se informam pelo Facebook. O que isso quer dizer? Bom, como eu disse, a internet é um ambiente que tem muita informação, mas tem muita desinformação, muita notícia falsa. Então, se eu tenho um ambiente com muita notícia falsa, com muita desinformação, e mais da metade das pessoas, mais da metade dos brasileiros utilizam essa plataforma para poder se informar, então essas pessoas têm um ambiente com muita desinformação, muita informação falsa, tem muita gente procurando se informar nesse lugar que tem muita desinformação e muita gente que acredita nessa desinformação, porque mais da metade dos brasileiros, eles não conseguem conhecer uma notícia falsa quando eles se deparam com uma. Então, a gente tem essa problemática, né? Um ambiente cheio de notícia falsa, muita gente utilizando esse ambiente para se informar e muitas dessas pessoas não conseguem distinguir o que é verdadeiro e o que é falso. E por que isso é problemático, né? As fake news, elas só são em relação a assuntos que interessam a todo mundo, por exemplo, a política, a saúde. A gente não vai ter uma fake news super popular sobre um assunto que ninguém se interessa. Se uma fake news ela circula muito, é porque é de interesse de todo mundo. E quando a gente fala, por exemplo, de saúde, isso é extremamente problemático, né? Porque uma notícia falsa sobre alguma questão de saúde pode afetar aquela pessoa com a qual você compartilhou e todas as outras com as quais ela vai compartilhar. Então, nesse momento agora, o assunto do momento é a Covid-19. A pandemia, ela mudou a forma como a gente vive, né? Todo mundo, o mundo inteiro, teve a sua vida alterada pela Covid-19. Não tem uma pessoa no mundo que não teve a sua vida totalmente mudada de cabeça para baixo
por conta da pandemia. E é o assunto do momento. A gente vê assunto de Covid-19 na TV, no Facebook, no Twitter, no TikTok, no WhatsApp, enfim, todo lugar que a gente olha, a gente tem notícias sobre Covid-19. E uma das coisas mais relacionadas com Covid-19 que a gente vê na mídia são as vacinas, né? E aqui eu trouxe um gráfico super interessante, que as informações têm sido muito mais produzidas, né, sobre a Covid-19 e vacinas, mas as pessoas estão muito mais interessadas e buscando também. Aqui eu trouxe um gráfico do Google. O Google, ele traz alguns números para a gente de quantas pessoas estão buscando um termo no site. E aqui, por exemplo, eu trouxe o termo de vacina em todo o mundo, desde 2004, no eixo aqui de baixo é o tempo, ó, desde 2004 até 2021, e a gente consegue ver que a partir de março de 2020, que foi quando a OMS, a Organização Mundial da Saúde, declarou oficialmente que a gente estava vivendo uma pandemia de Covid-19, a busca pelo termo vacina começou a aumentar e hoje ele está no seu ápice porque a gente está passando por uma campanha de vacinação da Covid-19. Então, as pessoas estão interessadas sobre esse assunto de vacina e estão procurando muito, muito sobre isso. Então, esse cenário, quando alguém procura muito sobre um tema, como um tema está super em alta, esse tema é o alvo fácil das fake news, porque todo mundo está interessado nisso. Então, se eu começar a disseminar uma notícia falsa, todo mundo vai se interessar por ela e vai começar a compartilhar. Mas as fake news e as vacinas têm uma relação um pouco mais antiga. Existem fake news rolando por aí sobre as vacinas desde muito tempo, né? Só que agora, como a gente está... Geralmente, quando a gente passa por campanhas de vacinação, ou quando esse termo volta na mídia, como é o caso agora, as fake news, elas também se intensificam. E aí, eu trago mais alguns dados interessantes, né? E meio tristes, que 7 a cada 10 brasileiros acreditam em fake news sobre vacinas. E 48% dos brasileiros usam as redes sociais para se informar sobre as vacinas. E o que isso quer dizer? É a mesma coisa do primeiro slide que eu trouxe para vocês. Existe um ambiente com muita desinformação sobre vacinas, que são as redes sociais. Por exemplo, existem muitos grupos no Facebook que disseminam notícias falsas sobre as vacinas. Muita gente acessa essas redes sociais para se informar sobre vacina, então muita gente procura informação sobre vacina no YouTube, no Facebook, e 7 a cada 10 dessas pessoas, elas acreditam em fake news sobre as vacinas. Então, muita gente procura nesse ambiente que tem muita desinformação, muita gente acredita nessa desinformação. E a gente tem que defender as vacinas, porque as vacinas, elas são muito importantes, né, na vida de toda a humanidade. Elas salvam de 2 a 3 bilhões de pessoas no mundo, e isso, assim, elas têm um papel inegável na saúde pública, elas são grandes heroínas. E elas também têm um papel muito importante na economia dos países, né? Aquele papo de que prevenir é mais barato do que remediar, ele é verdadeiro. Então, as vacinas, elas são muito importantes para a economia dos países, que é algo que a gente tem que levar em consideração, e elas salvam muitas vidas, né? Uma coisa é consequência da outra também. E aqui a gente trouxe alguns dados, então, do que as pessoas estão pensando agora sobre a pandemia, sobre a vacina, sobre a Covid-19. Aqui, no primeiro gráfico, a barrinha em vermelho traz pessoas que estão com muito medo de ser infectado pelo coronavírus. Esse primeiro gráfico aqui, ele traz o medo de ser infectado pelo coronavírus, e a barrinha vermelha é muito medo, e a amarela não tem nenhum medo. E a gente pode ver que, com o passar do tempo, as pessoas que falavam que não tem medo de pegar coronavírus mudaram um pouco seu discurso, e agora mais gente está com medo de de ser infectado pelo coronavírus. O segundo gráfico aqui de baixo traz a opinião sobre o controle da pandemia. O azul claro, ele traz esse período agora de março, né? E esse terceiro termo aqui são a quantidade de pessoas que acham que a pandemia está fora de controle. Então, a quantidade de pessoas que acham que a pandemia está fora de controle também aumentou. Esse terceiro gráfico traz sobre a intenção de se vacinar contra a Covid-19, que o primeiro termo aqui traz que pessoas que pretendem se vacinar, e em cinza é o período agora de março. Então, a quantidade de pessoas que pretendem se vacinar comparado com o começo do ano, ela também aumentou. Então, a gente pode pensar, talvez seja
por conta da maior disseminação do coronavírus, e a questão da obrigatoriedade da vacinação da Covid-19, né? A opinião popular que diz que as vacinas devem ser obrigatórias, elas também aumentaram agora no mês de março. E, bom, vocês receberam um questionário, né? A gente mandou para vocês um questionário com algumas notícias que relacionam com vacinas. E aí a gente queria saber, será que vocês sabem reconhecer uma informação falsa sobre as vacinas? Será que vocês caíram em alguma das fake news? Será que vocês conseguiram distinguir qual era a verdadeira daquelas notícias? E aí a gente tem o resultado da porcentagem de pessoas que reconheceram uma notícia falsa, a quantidade das pessoas que não conseguiram reconhecer essa notícia falsa, e aí a gente vai passar cada uma delas para explicar melhor para vocês por que algumas delas são verdadeiras e algumas são falsas. Mas antes, o Assim vai falar para vocês um pouco, então, sobre vacina. Sim. Obrigado pela palavra. Sim, antes da gente entender o que uma fake news é realmente uma fake news sobre vacinas, a gente tem que entender o que é uma vacina, como elas são feitas e do que elas são feitas, né? Então, todo mundo já deve ter tomado uma vacina, ninguém deve ter se perguntado o que tinha naquela vacina, ou até tomado algum medicamento, nunca tinha se perguntado o que tinha naquele medicamento, e nunca perguntou, nossa, será que estão colocando nanochips para nos monitorar, o governo, os grandes impérios? Bem, não. Todo mundo continua super normal tomando vacina. Então, antes da gente passar para as fake news, eu vou explicar um pouquinho o que tem dentro das vacinas. Primeiro, a gente tem uma composição que também é encontrada em medicamentos. Então, a gente precisa do princípio ativo. Então, nos medicamentos, a gente tem o princípio ativo, a molécula que vai ter aquela função, por exemplo, de medicamento para analgesia, para você não sentir dor. E aí você tem outros componentes que vão ajudar aquela molécula a, enfim, ter uma melhor absorção, ela ficar conservada, ter uma estabilidade naquela forma farmacêutica, seja um comprimido, seja uma solução, então, enfim, uma solução injetável, por exemplo, porque, enfim, o medicamento ele precisa ficar estável para você aplicar e ele funcionar quando ele for aplicado em você. É a mesma coisa para vacinas. Então, nas vacinas, a gente tem o princípio ativo, que é o antígeno. Então, eu vou explicar o que é o antígeno, o que é o pedaço do antígeno, o que é o patógeno, logo depois. Mas, então, temos o princípio ativo, que é o antígeno. Então, é um pedaço do vírus, é o vírus completo, atenuado. Eu vou explicar cada termo daqui a pouco. Temos os adjuvantes, para algumas vacinas, que é basicamente quando você injeta, você coloca aquele antígeno, aquele princípio ativo para te imunizar, você precisa um pouquinho de ajuda de alguns outros componentes para você falar, sistema imune, tá vendo essa coisa estranha aqui? Vem atacar ela e vão ficar imune contra ela. A gente tem esses adjuvantes. Temos os estabilizantes também e os conservantes. Os estabilizantes eles vão manter a eficácia, vão manter a qualidade e segurança daquele antígeno, daquela vacina, quando ele é exposto a diferentes condições ambientais. Então, um vidrinho com uma vacina, ele tem que ter uma estabilidade numa temperatura de Ribeirão Preto, da mesma forma que ele tem estabilidade numa temperatura de, sei lá, do norte da Europa super frio. E temos os conservantes que vão conservar, geralmente são antifúngicos e antibacterianos. E agora, para as vacinas. Nós temos vacinas contra vírus e temos vacinas contra bactérias. Isso para aprovação para uso humano. Eu vou explicar as vacinas virais, porque são mais interessantes se a gente está no meio de uma pandemia viral. Então, o que a gente precisa fazer? Para a gente desenvolver uma vacina, a gente precisa isolar esse vírus selvagem, que é aquele vírus que está circulando em todo mundo. Então, todo mundo que está sendo infectado pelo vírus selvagem. Claro, ele tem as variantes, tem as mutações. A gente pode discutir isso depois. Mas ele tem algumas variações. Mas é um vírus selvagem. A gente isola esse vírus selvagem no laboratório e a gente pode fazer várias coisas com ele. A gente pode sequenciar o genoma dele para ver quais são os pedaços daquele genoma, do RNA, no caso do vírus, que vão produzir a proteína spike, que é aquela proteininha que forma a coroa do vírus, que vai se ligar ao receptor.
Temos também como atenuá-lo, então a gente cultiva ele no laboratório e enfraquece ele. Então ele para de causar doença, ele só, enfim, ele é basicamente um vírus que é fraquinho e vai induzir uma resposta imune. Temos o vírus inativado, como a vacina da Coronavac. Então, pegamos o vírus, matamos ele com a beta-propiolactona, que é uma dessas moléculas que a gente consegue modificar o DNA dele para não ser viável e não se replicar. Temos a partícula viral, que é basicamente a gente produz só a casca do vírus, e isso é só a casca mesmo, você não coloca nada dentro dela, e basicamente você dá só a roupa do vírus para o seu sistema imune reconhecer e produzir uma resposta imune. E temos os vírus, temos as vacinas de subunidades, que a gente só utiliza um pedaço daquele vírus e produz uma resposta imune contra ele. E, bem, são esses tipos de vacinas, e temos as vacinas de vacinas gênicas, como as vacinas de RNA, vacinas de DNA. A vacina de RNA, basicamente, a gente dá a informação para as nossas células, em forma de RNA mensageiro, para ela produzir um pedaço do vírus. Então, aquela célula que recebeu esse RNA vai virar uma fábrica de vacinas de subunidades. Então, é uma coisa bem mais barata, ela é muito mais interessante e é uma nova geração. Essa é a vacina da Pfizer, por exemplo. Pode passar. Então, antes da gente falar também sobre cada fake news que a gente analisou naquele teste, é interessante a gente dar uma olhada na anatomia de algumas outras fake news. Bem, nessa fake news, a gente vê alguns elementos, a gente nem precisa ler a fake news completa para a gente reconhecer alguns elementos muito comuns. Então, a primeira coisa que a gente já bate o olho acabou, é algo extremamente sensacionalista e expressivo, sempre começa uma fake news assim. A gente vê muito emoji, não quer dizer que todas as mensagens que vocês vão receber que tem emoji são fake news. Eu realmente produzo várias mensagens para viralizar no WhatsApp com mensagens verdadeiras sobre vacinas que eu uso emoji para chamar atenção. Mas, enfim. Fake news também colocam autoridades sem o nome, ou eles colocam um nome fictício. Eles têm comportamentos contrários que visam salvar os demais. Então, enfim, não usar máscara, porque a máscara vai te deixar, não vai te deixar mais respirar. Eles não têm a escrita dessas fake news é muito ruim. Então, tem muito erro de ortografia, tem mau uso da pontuação. Pode passar. Esse também tem tons conspiracionistas. Conspirações, eu não vou entrar muito em profundidade aqui, mas depois eu vou passar um link para vocês verem quais são as principais conspirações. Mas eles têm um tom conspiracionista, tem um discurso de lucro, porque a grande indústria farmacêutica quer lucrar contra isso, mas... Enfim, de vez em quando isso não faz muito sentido. Por que por exemplo, a última fake news que falou que a ivermectina não funciona, a ivermectina funciona assim contra o coronavírus, mas a indústria farmacêutica quer esconder isso. Por que a indústria farmacêutica gostaria de esconder uma coisa que está dando lucro? Não faz sentido, né? Temos também muito uso de caps lock, então tudo escrito grandão, pede para compartilhar, nomeia uma fonte supostamente confiável, mas não tem link. Pode passar. Eles também têm alguns erros conceituais muito graves, então esse vocês já devem ter recebido, de que tem que tomar água com limão, porque o limão tem 9,9 pH. Eu acho que todo mundo aqui teve alguma aula de química mostrando que o limão ele é ácido, né? Então ele não pode ter um pH de maior que 7. E aqui ele tem de 9. Aqui o abacate tem 15, tem outras fake news, adaptações dessa mesma fake news, que colocam o abacaxi como um pH de 22, então entre você tomar abacaxi e soda cáustica é mais seguro nesse conceito. Tem também muito apelo religioso, enfim. Acho que essa é a última fake news, né? E agora, para a gente testar, para ver se vocês sabem conhecer o que é falso ou verdadeiro, a gente vai mostrar, então, as fake news que vocês responderam. Vamos lá. Essa é a primeira que a gente colocou lá para vocês, falando sobre vírus atenuados. O Assim falou um pouco com vocês, né, sobre os tipos de vacina, e um dos tipos de vacina é a vacina que tem um vírus atenuado.
se você quiser complementar mais uma coisa, ou assim, sobre, novamente, essa vacina. Mas aqui a gente tem, então, uma notícia, e 67%... Agora eu vou trazer para vocês os dados daquele questionário que a gente passou para vocês. E, de acordo com os resultados daquele questionário, até hoje de manhã, 67% de vocês reconheceram ser uma notícia falsa. Então, 67% de vocês consideram essa aqui uma notícia falsa. Então, vamos ver? Bom, aí aqui, os vírus vivos, mais sobre os vírus atenuados, né? Vírus vivos são obtidos de órgãos infectados intencionalmente de mamíferos, principalmente macacos. Eles são cultivados em vários meios para minimizar sua virulência enquanto permanecem vivos, e em seguida eles podem ser colocados em outros vírus de outras fontes, e às vezes até fetos humanos abortados. Então, uma das coisas bem comuns em fake news é eles colocarem alguns conceitos científicos ou nome científico para poder dar uma credibilidade para aquela notícia, para parecer que é algo correto. Eles usam esses termos, os termos e até alguns conceitos mesmo verdadeiros misturados fora de contexto ou misturados em alguma afirmação falsa. Mas sim, se você quiser ir complementando, a gente vai falando junto sobre isso. Perfeito. Aqui. Bom, então, os perigos dos vírus atenuados são notados na comunidade científica mais minimizados. Então, aqui a gente tem, de novo, aquele tom de que alguma coisa está acontecendo e existem pessoas que estão escondendo algo de você, né? Que é aquela questão de querer salvar as pessoas. Isso é muito comum nas fake news. Sempre tem algo de perigo, você está... Como o exemplo do Assim falou, não use máscara, porque a máscara vai te sufocar, não vai deixar você respirar. Então, tem bastante desse tom de que alguma coisa de ruim está acontecendo com você e alguém está escondendo isso de você e você está sendo manipulado. Isso é bastante comum nas fake news. Então, se você receber algum texto que tem esse tom chamativo, que fala que você está sendo manipulado, é melhor dar uma olhada bem atenta. Aqui ele fala também depois, né, que uma desvantagem raramente divulgada ou discutida de vírus atenuados é a eliminação de vírus. Foi documentado que isso ocorre pelo menos algumas vezes após a vacinação. Então, aparece muito disso de uma pesquisa disse que, foi documentado que, foi comprovado que, sem a fonte ou estudo com esses resultados, né? Geralmente, quando a gente se depara com alguma notícia verdadeira, que traz assim, e o estudo apresentou que a vacina teve tanto de eficácia, por exemplo. Geralmente, nas notícias, eles colocam de onde veio esse estudo, se é de alguma universidade, se é de algum pesquisador, enfim, eles colocam a fonte de onde saiu aquele estudo, né? Não só traz foi comprovado que, foi tal pesquisa diz que. A gente precisa saber qual pesquisa é essa, né? Nem sempre usar esse termo que foi comprovado porque é verdadeira notícia. E vou ler o último parágrafo. Beijar uma pessoa vacinada ou estar perto de alguém que está espirrando e tossindo pode ser mais perigoso do que lidar com alguém que está com gripe suína. Portanto, aqueles bons cidadãos que são vacinados podem se tornar mais como homens-bomba, espalhando vírus enquanto eles próprios morrem lentamente. Então, esse parágrafo ele é super sensacionalista, te coloca um medo. Engraçado. É engraçado. Se você beijar uma pessoa vacinada, você está correndo muito risco. As pessoas que se vacinam podem se tornar um homem-bomba. Tem o uso de exclamação. É super sensacionalista, né? Isso te causa medo. E quando causa medo, as pessoas têm vontade de compartilhar para alertar as pessoas, né? Por exemplo, se eu sentir medo de algo e quero alertar, eu iria compartilhar com os meus amigos, com a minha família. E esse é o que eles querem, as fake news tendem a despertar em você, o medo para você poder compartilhar. Então, tem esse apelo sensacionalista, que algo terrível vai acontecer. Então, esse é outro, se você está lendo algo que tem muito sensacionalista, é outro indício que talvez você tem que checar melhor aquela notícia. Bom, a número 2 agora fala sobre a vacinação gênica, né? Que é aquela vacina que o Assim explicou para vocês, que ela tem um DNA, um RNA, enfim. Isso começou a sair bastante na mídia agora, porque a gente tem novas tecnologias de vacina, como a vacina de RNA, contra o coronavírus, né? A gente ainda não tinha, até então, uma vacina de RNA no mercado.
é uma tecnologia que já tem estudos há muito tempo, mas ainda a gente não tinha uma vacina. Então, por isso, começou a surgir muitas notícias sobre ela. E, nesse caso aqui, de acordo com o questionário de vocês, 82% disseram ser uma notícia falsa. Eles reconheceram ser uma notícia falsa e, de fato, é uma notícia falsa. Então, vamos ver algumas dessas coisas que dão um indício de por que ela é falsa, né? E aí vocês podem pensar aí se uma dessas coisas que a gente está falando aqui foi uma das coisas que vocês leram e pensaram para chegar a essa conclusão que é falsa, né? Muita gente aqui, 82% trouxe que é falsa, então significa que vocês estão reconhecendo bem uma notícia falsa. Bom, aqui o título traz que coronavírus, o cavalo de Troia para aplicação da vacinação genética que irá alterar o nosso DNA para sempre. De novo, a gente tem um sensacionalismo, a gente tem o uso do caps lock, a gente tem o uso de exclamação, então é algo que, meu Deus, vai alterar o DNA de todo mundo para sempre, algo terrível está por vir. Então, de novo, tem essa linguagem sensacionalista, né? Aí, se a gente desce um pouquinho aqui, tem uma observação que fala: todas as informações do texto poderão ser comprovadas nas suas fontes originais. E a gente tem aqui, vou voltar um pouquinho, a fonte aqui, isso aqui é um post do Facebook, né? Isso aqui, aqui embaixo, vocês estão vendo essa imagem aqui, tem um link, que é a fonte de onde a pessoa tirou para fazer esse post. Mas eu fui checar, né, o blog, o site que a pessoa coloca como fonte, e é um blog super sensacionalista, e ele tem mais um tom de opinião, e não de informativo mesmo, mais uma pessoa falando sua opinião sobre algum assunto, e não tem base nas afirmações que ele traz, né? Então, muitas vezes é legal a gente conferir a fonte, da onde se a pessoa coloca alguma coisa e fala, tá aí a fonte, você quer ver? Olha só. Então, é legal a gente checar essas fontes para saber se elas realmente parecem ter credibilidade, parece que aquele blog que eu entrei, ele parece ser algo que está trazendo informações verdadeiras. E quando a gente desce mais para baixo, né, tem um trecho aqui que fala que a nova geração de vacinas genéticas injetará genes sintéticos e moléculas de DNA artificial que modificarão a estrutura de DNA de nossos corpos, com consequências imprevisíveis a médio e longo prazo. Então, de novo, a gente tem uso excessivo de caps lock, tem um sensacionalismo, tem umas conclusões exageradas, que as vacinas vão injetar genes sintéticos e moléculas de DNA, tem de novo o uso desses termos científicos, como DNA, como se fosse algo ruim, e usam muitos termos científicos, né, para poder confundir as pessoas. Então, isso é um dos indícios que a gente usa para reconhecer uma fake news. Aqui, agora um pouco mais para baixo do texto, tem um trecho que fala: um subsídio milionário do governo dos Estados Unidos para o desenvolvimento de ameaças bioterroristas. Aí, de novo, tem essa coisa do lucro, que tem alguém lucrando com isso que está sendo oferecido, isso também é muito comum. Tem o uso do caps lock, do sensacionalismo, esse discurso de manipulação. Mais para baixo aqui tem algo que, um trecho que fala que a ameaça do coronavírus, na verdade, espalhada pela mídia global, é um cavalo de Troia para a população aceitar voluntariamente a modificação genética dos seus corpos. Então, tem esse discurso de manipulação, que alguém está te manipulando, que alguém está querendo mal de toda a humanidade, que alguém está lucrando com isso. Isso é bastante comum também, e é um alerta para a gente quando a gente lê alguma coisa. Bom, a terceira é uma manchete que fala que a Dinamarca reporta 2 casos de coágulos e uma morte após vacina de Oxford. Essa aqui, 49% de vocês reconheceram ser uma notícia verdadeira. Ela é uma notícia verdadeira. E aí, a gente colocou só a manchete para trazer algumas considerações, né? Pelo que o número aqui de vocês que reconheceram ser uma notícia verdadeira, parece um pouco que muita gente teve dúvida, né? Muita gente teve um pouco de dúvida em reconhecer se isso era verdadeiro ou falso. E por quê? Uma das coisas que a gente tem que fazer para reconhecer se uma notícia é falsa ou verdadeira é ler a matéria inteira. Então, se a gente tem só uma manchete, se a gente tem só um título, fica muito difícil da gente afirmar com certeza se algo é falso ou se algo é verdadeiro. Então, se a gente lê uma coisa dessa, por exemplo, Dinamarca reporta 2 casos de coágulos e uma morte após vacina de Oxford, e sai compartilhando, de fato, ela é uma notícia que estava no G1, é uma notícia verdadeira, mas se você ler só o título, isso não
não significa, isso não te dá respaldo para entender a notícia completa. Se você quiser falar um pouco sobre essa notícia aqui. Claro, é interessante isso, porque a gente poderia simplesmente pegar essa frase e colocar: Dinamarca reporta 2 casos de coágulo e uma morte após tomar água. E daria a mesma coisa, porque literalmente tem um monte de gente que toma água e morre. Depois a pessoa é atropelada, ela desenvolve coágulo. Isso não quer dizer que a água aumentou o risco dela ser atropelada, dela desenvolver um coágulo, dela, enfim, morrer. Mas isso a gente consegue avaliar nos testes clínicos. Então, a gente consegue saber que uma vacina é segura. A gente consegue saber quais são os efeitos adversos, os eventos adversos que ela pode promover. Então, a gente sabe que a vacina de Oxford ela causa uma dor no braço. Isso porque a gente testou em mais de 30 mil pessoas e a gente avaliou se isso aumentava ou não em comparação a um placebo. Então, assim, basicamente, só discutindo um pouquinho mais essa, porque agora é uma das fake news que mais está circulando, a gente precisa entender um pouquinho o que é o conceito de correlação causal. Não quer dizer que uma coisa que acontece ao mesmo tempo que a outra, ou aconteceu antes que a outra, ela é a causa da outra. Então, A aconteceu primeiro e B aconteceu depois. Logo, A é causa de B. Isso não quer dizer nada. A gente pode fazer correlação causal com tudo. A gente pode falar que a partir dessa reunião que a gente teve aqui, teve uma pessoa que morreu lá, sei lá, no meio do mar, sabe? Não quer dizer que a nossa live matou uma pessoa. Então, a gente tem que sempre avaliar isso. Sempre quando vocês receberem uma coisa, algo aconteceu, A aconteceu e B aconteceu depois, será que realmente aconteceu? Isso aconteceria se eu não tivesse dado a vacina, se eu não tivesse feito nada? Qual que é a incidência daquilo na população? Quantos casos de coágulos tem naquela população por ano, sem considerar vacina, sem considerar qualquer outra coisa? Enfim, a gente consegue entender bem. E realmente, como a Thaís falou, realmente a gente tem que compreender melhor a informação e ler essa matéria completa. E se vocês pegarem, a gente tem, se alguém tiver interesse, se alguém quiser, a gente tem um link, né, dessa matéria, também está no G1. Se você ler a matéria completa, no meio da matéria está escrito que a matéria não é uma afirmação de que os coágulos foram causados pela vacina, né? Na matéria explica melhor que está sendo estudado, porque toda vez que a gente alguém reporta alguma coisa, isso até mostra o quão as vacinas são seguras, né? Porque mesmo que qualquer coisa que é reportado depois que a pessoa toma a vacina, aquilo é investigado, né? Isso mostra a preocupação dos pesquisadores, dos cientistas, das empresas que desenvolvem a vacina com as vacinas, né? Então isso é mais um indício para a gente de que elas são seguras, né? Porque eles sempre estão investigando, mesmo que algo não tenha nada a ver, algo pareça de longe não ter nada a ver, ou algo, enfim, qualquer efeito, eles estudam para relacionar se aquilo foi ocasionado pela vacina ou não. E, enfim, dentro da matéria isso é explicado. Então, por isso que essa é uma notícia verdadeira, de fato. A Dinamarca reportou 2 casos de coágulo após alguém tomar a vacina de Oxford, mas a notícia não está dizendo que foi por conta da vacina, né? Dentro da notícia isso é explicado, então por isso que é importante a gente ler completo antes de passar para frente. Bom, a última agora é essa notícia aqui, que traz um vídeo de uma enfermeira fingindo a aplicação, né, da vacina da Covid-19 em uma idosa de 73 anos, na cidade de Jacareí, e aí tem um vídeo mostrando isso. Bom, 75% de vocês reconheceram ser uma notícia verdadeira. Essa notícia, ela é verdadeira. E saíram tem mais de uma ocorrência, né, desse caso, e infelizmente é verdade mesmo que tiveram alguns problemas na aplicação da Covid-19, infelizmente tiveram alguns desses casos de que enfermeiros fingiram a aplicação, principalmente nos idosos, mas a gente tem que tomar bastante cuidado, porque, por exemplo, tiveram alguns casos sobre isso, que foi relatado na mídia, mas também teve muita fake news com o mesmo assunto. Então, por isso que é muito importante, nesse caso, por exemplo, a gente ter o dobro da atenção, né?
teve principalmente no Facebook, muitos vídeos rolaram falando que, por exemplo, aquela primeira enfermeira em São Paulo que recebeu a primeira dose da vacina no Brasil, da Coronavac, que foi televisionado, tudo. Teve muita gente que recortou aquele vídeo, editou aquele vídeo e fez parecer como que fosse uma falsa aplicação. Então, a gente tem que redobrar o cuidado na hora de receber uma notícia dessa, porque tem muita notícia falsa sobre essa da aplicação e tem algumas notícias que, infelizmente, são verdadeiras. Então, nesse caso, a gente tem que ver a fonte, principalmente. Esse caso aqui é uma fonte de notícia é uma fonte de notícias mais confiável. Por exemplo, se você receber algo no Facebook ou no WhatsApp, já fica um pouco desconfiado. Procura aquela notícia no Google, por exemplo, se você jogar aqui no Google, enfermeira, fim de aplicação de vacina em Jacareí, você vai ver em vários sites essa mesma notícia. Se você jogar alguma notícia no Google e não encontrar em mais sites sobre isso, você pode ficar um pouco mais desconfiado. Então, nesse caso, essa notícia a gente trouxe para vocês para trazer, né, essa consideração de que algumas coisas têm que ter um cuidado super redobrado em relação a elas. Aí aqui tem a notícia, né? Bom. Então, como a Natália falou, né, tem algumas formas da gente se prevenir de fake news. Então, tem esse fluxograma aqui que a gente criou, que é basicamente quando vocês receberem uma mensagem no WhatsApp, vocês têm que esperar um momento antes de compartilhar, leiam a notícia, chequem o site da notícia, vejam se o site é um site verdadeiro, se é um site de imitação de um site real. Tem muito site que imita, sei lá, G12, por exemplo, tipo, como se fosse a imitação do G1. A gente tem que olhar as outras matérias, se elas são suspeitas ou não. Conferir a data, o contexto. Tem muita fake news que é compartilhada agora, só que uma notícia que é compartilhada agora, mas ela é do ano passado e mudou o contexto. E aí isso muda totalmente enfim, a intenção daquela notícia. E quando a gente for ler toda a matéria, a gente pode seguir algumas perguntas. Então, a gente pode ver as fontes, se elas são confiáveis ou não, conferir os dados, se aqueles dados são confiáveis ou não. Por exemplo, aquele que fala que o Brasil é o 5º país que mais vacina no mundo, aquilo é mentira. A gente pode ver os dados completos em alguns bancos de dados para ver se aquilo é verdade ou não. Caixa alta, tudo aquilo que a gente discutiu antes, a gente tem que avaliar. E é muito interessante a gente avaliar se as autoridades citadas são reais ou não. Tem muita autoridade que é citada que nunca existiu. E imagens também, a gente pode pegar uma imagem falando, sei lá, uma pessoa aplicando uma vacina que ela é vermelha, por exemplo. A gente pode copiar e baixar essa imagem e jogar num site chamado images.google.com, colar lá e o Google vai procurar de onde veio essa mensagem, essa imagem. Geralmente é baixada e compartilhada várias vezes. A mesma coisa. Temos algumas fake news sobre a Covid-19, então vocês já devem ter visto que a vitamina C aumenta a imunidade contra o coronavírus, que o álcool em gel 90% é melhor do que o 70%. Isso parece que não é uma coisa tão ruim, mas imunidade de rebanho, que, nossa, isso daí ficou batendo toda hora, falando que se todo mundo pegasse Covid-19 ia desaparecer o vírus. Bem, a gente está vendo que não, infelizmente. Infelizmente, muita gente teve que morrer com essa mentira. A gripe suína também foi pior que a Covid-19, isso no comecinho da pandemia, que comer alho ajuda a prevenir. Então, realmente, ajuda a prevenir. Se você comer muito alho, seu bafo vai ficar horrível e ninguém vai ficar perto de você. Então, não faz muito sentido o vírus passar. Enfim, temos algumas outras fake news, mas acho que pode passar. Acho que todo mundo já viu algumas dessas fake news. E temos algumas soluções possíveis. A primeira coisa que a gente tem que fazer é educar as pessoas. Da mesma forma que a gente está fazendo aqui com essa live, mostrando o que é uma fake news, como que ela é feita, quais são os elementos comuns, em comum entre elas, a gente está criando uma solução contra as fake news, contra essa disseminação, essa pandemia de desinformação. Transparência jornalística. Então, como a gente mostrou, a manchete ela está simples lá, está querendo chamar atenção. Mas como foi feita aquela matéria? Ele pegou... eles citaram quais foram as fontes? Isso é uma coisa muito importante. Criar serviços locais de checagem de fake news,
Então, por exemplo, o Aos Fatos é uma ferramenta, um serviço muito interessante. Ferramentas são alertas e checadores automáticos de fake news que vocês podem entrar procurar usar no Google, e aí eles vão falar, isso daqui tem maior probabilidade de ser verdadeiro ou falso. Temos chatbots no WhatsApp, tem um projeto colega nosso chamado João Fake News, que vocês podem entrar depois no site e avaliar pelo WhatsApp. Pode passar. Esses são alguns dos projetos que fazem checagem de fatos. Vocês podem procurar sempre na internet. Pode passar. A gente faz parte, a farmácia, o Video Academics, os projetos que nós fazemos parte, como a União Pro Vacina, fazem parte da Rede Nacional de Combate à Desinformação. Vocês podem entrar nesse site para encontrar fake news checadas. Pode passar. Esse é uma ferramenta chamada confere.ai, que vocês colocam o link da notícia e ele vai avaliar se ela é fake news ou não. Probabilidade, né, no caso. Então, esse é um exemplo que a gente colocou, da primeira fake news, ela colocou que é muito alta. Isso é bem legal, ele faz tipo um termômetro se a probabilidade de ser fake ou não, é bem interessante. Sim. E alguns outros links que a gente pode passar para vocês depois. Eu acho que tem mais uma... E, enfim, e vocês podem conversar com a gente por todas essas redes sociais que fazemos, dos projetos que fazemos parte. Então, da farmácia, do Video Academics, que é um projeto que nós fazemos parte também, o Vacina, que é o Pro Vacina, o Pretty Much Science, o PM Science, que é um grupo que também fazemos parte e que faz checagem de fake news. E vocês podem encontrar a farmácia pelo LinkedIn também. Então, no Instagram, no Facebook, vocês podem me perguntar também no TikTok. Eu acho que algumas pessoas já me seguem no TikTok, a professora Carol falou. Então, temos muitas ferramentas para combater fake news. A gente só precisa encontrá-las e disseminá-las de uma forma muito mais rápida do que as fake news. Né? Sim. Eu queria só complementar aqui só fazer uma pequena errata, que aqui são milhões de pessoas. Milhões. Não bilhões. Na hora que eu estava apresentando, eu percebi, mas não corrigi. Então, 2 a 3 milhões de pessoas. E queria complementar, né, para essas... A gente tem muito agora rede social que tem muita informação verdadeira, então aproveitem isso. A gente sempre busca todas essas que o Assim falou, do Video Acadêmicas, do UP, da farmácia, do Pretty Much Science. A gente tem sempre muita informação legal e de uma forma mais didática para vocês. Então, eu mesmo adoro passar muito tempo no Instagram. Então, para mim, ver informação verdadeira sobre vacina nos stories é algo muito legal. Bom, acho que é isso e obrigada. Obrigado, gente. Acho que tem algumas perguntas. Isso, a gente tem algumas perguntas, mas obrigada, Assim, obrigada, Natália. Realmente, esse assunto é super importante, né? Porque a gente recebe toda hora isso, né? Então, no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, nos grupos de WhatsApp da família, principalmente, que geralmente é onde vem bastante informação, né? Que a gente vê que, pelo tom, a gente já entende que é informação falsa mesmo, e às vezes a gente fica sem argumento para rebater, né? Então, o que o Assim e a Natália apresentaram hoje para vocês é muito importante, porque eles estão dando para vocês fontes, né? Então, fontes de busca, fontes de informação. Essas pessoas que estão por trás desses trabalhos são pessoas, eu diria assim, inconformadas, né? São inconformistas. São pessoas que não se conformam com as coisas e que querem fazer diferente. Então, estudam a notícia, leem, procuram a fonte original de onde saiu esse resultado para transformar isso numa informação que a gente consiga digerir de uma forma mais fácil e também que a gente consiga passar essa informação de uma forma real, sem ilusão, sem medo, sem pânico, né, que é esse o tom das mensagens falsas, geralmente, né, como eles mesmo falaram na apresentação. Então, a gente tem aqui algumas perguntas. A primeira aqui é do Raul, que ele fez mais ou menos no meio do que vocês estavam falando. Ele pergunta assim: o governo poderia mesmo comprar remédios sem comprovação médica, né, sem comprovação científica? Sim. Infelizmente, essa resposta é assim: a gente compra medicamentos sem comprovação científica há muito tempo.
A gente critica isso há muito tempo e as classes médicas não fazem nada. Agora que eles estão discutindo mais isso, mas a gente conhece muito que tem uma aversão muito grande à ciência, à comprovação científica. Quando a gente fala, até antes da pandemia, as pessoas me criticavam porque eu falava, mas esse tratamento, essa terapia alternativa não tem comprovação científica, e já achavam que eu era uma pessoa totalmente maluca e horrível por fazer isso. Mas não, a gente está vendo aqui agora na pandemia que tem uma epidemia de medicamentos sem comprovação científica que estão fazendo mal para as pessoas. Elas não estão fazendo só mal para as pessoas por causa dos eventos adversos, como a ivermectina, a cloroquina, que aumenta o débito cardíaco, então dá problema no coração com a cloroquina. A ivermectina dá vários problemas no corpo, por isso que recomendo tomar uma vez por ano, no máximo. Então, as pessoas estão tomando quase 2 vezes por semana, tem um protocolo bizarro, assim, e essas pessoas ficam mal. Mas também tem o fato de que, além dessas pessoas estarem tomando e passando mal por causa desses eventos adversos, esses efeitos colaterais, essas pessoas estão deixando, porque elas estão acreditando que o tratamento precoce funciona. Então, para que tomar, por que usar uma máscara, por que tomar vacina, se você já tem ivermectina? As pessoas pensam assim. E essas pessoas se expõem mais, elas deixam de fazer distanciamento social, e aí o vírus se dissemina. Isso aconteceu em Manaus, que levou ao surgimento da variante. Manaus, todo mundo está preocupado. Isso está levando ao surgimento de novas variantes no Brasil inteiro, porque as pessoas estão acreditando muito nisso ainda. E, bem, se o tratamento precoce funcionasse, a gente estaria vendo 300 mil pessoas mortas a partir de ontem, né? Não, pode falar. Eu acho que fizeram alguma pergunta, tipo, dos médicos, né? Que eu acho que dá para complementar com essa. Isso. Só complementando uma coisinha na sua fala também, assim, isso que o Raul perguntou é importante também. Esses remédios, eles não têm comprovação médica para COVID, mas eles têm comprovação médica para outras doenças, né? Então, por exemplo, a gente sabe que a importância da cloroquina e da hidroxicloroquina para outras doenças super graves, né? E que são, e que têm têm as suas indicações, né? Mas por isso que fica difícil também essa questão, complementando, né, isso que o Assim falou, por isso que fica difícil também proibir que o governo compre, porque, assim, na verdade, esses remédios têm comprovação, sim, mas não para Covid, né? Sim. Então, e aí já emendando mesmo, né, assim, nessa pergunta que foi feita aqui pela Thaís Pelege, que uma das fake news que mais circulam são aquelas propagadas por médicos mesmo, que gravam seus vídeos falando de um monte de informações erradas, né? E eles usam o título para passar a credibilidade, que são as palavras aqui da Thaís. Vocês querem complementar? Querem comentar isso? Não, acho que é isso mesmo. Acho que é bem... quando, geralmente, né, as pessoas no título de médico usam da sua expertise para falar alguma coisa, geralmente convence muitas pessoas mesmo, e isso é bem triste assim mesmo, a gente vê, por isso a gente tem que tomar muito cuidado e não acreditar cegamente em nenhuma autoridade também, né, não é uma pessoa que talvez seja especialista ou alguém que tenha, por exemplo, medicina, falando alguma coisa, você dá 100% do crédito por conta disso, né? A gente tem que acreditar nos especialistas, mas a gente tem que ter um olhar crítico em relação a isso também. Então, eu acho importante a gente, mesmo que alguém está falando, alguém que seja médico, você olhar e falar, mas será que é isso mesmo? Porque será que é melhor pesquisar, ver o que outras pessoas da área acham? Então, eu acho que é bom ter esse olhar crítico, mesmo quando alguém se diz especialista, né? Isso. O Veterano Moraes aqui está dizendo assim, qual é o nome do site que faz o termômetro das fake news? É o confere.ai. Eu acho que eu mandei aqui no chat para ele. Tá. Esse é uma das ferramentas mesmo que vocês podem utilizar. Só que a Fabiane Gai Frantes está fazendo um comentário aqui bem importante. Ela teve com vocês na semana retrasada, né? Ela está dizendo assim, temos que reforçar o discurso de que é comprovado que tratamento precoce não funciona e que esses medicamentos são comprovadamente ineficazes contra a Covid. Então, volta um pouquinho
naquilo que a gente estava comentando, né? Que, assim, às vezes o medicamento, ele é indicado para uma coisa, mas é ineficaz contra a Covid, por exemplo. Por isso que a gente diz e reforça, o tratamento precoce realmente não existe. O melhor tratamento precoce que a gente pode ter é aquele que inclui o uso de máscara, o distanciamento social e o ar ventilado, né? E a presença de ventilação no local. Por quê? Porque a gente sabe que o vírus está no ar, né? Então, eu acho que essa é uma contribuição importante também. Obrigado, Fabiane, por lembrar isso. E também aqui o Enzo Medeiros, que aqui eu acho que vai ser a nossa última pergunta, porque a gente já está no limite do tempo, ele está perguntando assim, o governo pode acabar transmitindo uma fake news? Pode. Não pode, não deveria. Não deveria. Deveria ter, o governo basicamente, a gente viu que todas as fake news sobre vacinas, elas foram promovidas, basicamente o movimento anti-vacinas no Brasil foi legitimado por posições do presidente, por posições do governo, e isso impactou muito a opinião política. Então vocês podem ver aquele gráfico que a Natália mostrou no primeiro, de quantas pessoas achavam que o controle da pandemia estava alto, quantas pessoas não queriam tomar vacina, quantas pessoas queriam tomar vacina. Aí a gente vê que, a partir de agosto, várias pessoas deixaram de querer tomar vacina, porque fizeram uma propaganda enorme contra a vacina da Coronavac, usando várias fake news e falando que só porque a vacina é da China, isso faz mal, esquecendo que a maioria das vacinas que a gente toma tem os insumos produzidos na China. E isso impactou muito a opinião pública. E muita gente deixou de querer se vacinar. Agora, com a mudança do tom do governo, que começou a falar, não, porque nós temos que vacinar as pessoas sim, tal. Todo mundo agora mudou a opinião e está querendo se vacinar. Então a gente sabe que o governo, a gente sabe que a política ela tem um fator muito determinante para a opinião pública. E isso é muito complicado, porque a gente tem ferramentas, a gente tem mecanismos, a gente tem ações, mesmo pela União Pro Vacina, pela farmácia, de combater fake news no WhatsApp, combater fake news em várias redes sociais, mas o que é um cientista, o que é um pesquisador, o que é um acadêmico, um universitário, falando que algo não funciona ou que algo funciona, em comparação ao médico que falou que é médico, ou falou que é médico do governo, ou falou que é ministro de saúde, ou falou que é o presidente. Nada, infelizmente. É assim que as pessoas veem as informações científicas. Então, é uma coisa complicada. Não deveria ser assim, mas infelizmente é. Por isso que eu acho que até justifica essa atividade que a gente está fazendo hoje aqui com vocês, né? Então, o desenvolvimento do senso crítico, ele vem da dúvida, né? Então, se você tem alguma dúvida em relação a alguma coisa, pesquise, procure informações confiáveis. Né? Informações confiáveis é quem estuda o assunto. Então, por exemplo, se eu quero saber alguma coisa sobre futebol, eu não vou perguntar para uma pessoa que não joga futebol, por exemplo, ou que não gosta de futebol. Né? Então, assim, a mesma coisa em relação à ciência. Então, perguntem ou busquem fontes científicas, né? Então, isso é uma questão importante. Então, a gente não é para a gente acreditar em governo, acreditar em médico, é para você acreditar em você. Você tem a capacidade de você mesmo buscar as informações e buscar fontes corretas para que você mesmo consiga sanar as suas próprias dúvidas e ter a sua própria visão sobre aquele assunto. É nisso que consiste essa questão do pensamento crítico, que é o objetivo desse trabalho aqui que a gente está fazendo com vocês, tá bom? Então, eu agradeço muito a presença de todos aqui. Tem aqui uma última pergunta, que é a pergunta da Bárbara, que ela está falando assim, vocês podem falar sobre antígeno? Né? Bárbara, a gente falou sobre antígeno na aula retrasada, tá bom? Então, em 15 dias atrás, a gente falou só sobre antígeno. Então, se você quiser, essa aula está gravada no YouTube, você pode acessar lá a qualquer momento, tá bom? Pessoal, eu agradeço demais, então, a presença de vocês aqui, e a mensagem que fica cheque sempre as informações
antes de passar elas para frente e antes de assumir as informações como verdadeiras. Esse é o instrumento que a gente tem, e é isso que vai nos manter realmente longe das fake news, tá bom? Muito obrigada, pessoal. Daqui a 15 dias a gente se encontra de novo por aqui. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Obrigada.